Então bora então começar? É o seguinte, hoje eu não tô no estúdio, né, mas vou fazer essa live que eu tô devendo para vocês aí, devido a complicações nas cordas vocais. Eu tô parado, mas aos poucos a gente vai repondo as aulas aí, belezinha? Essa live vai ser uma live curta, bem simples, objetiva. O Alice, tá melhorando, tá melhorando. Ontem eu conversei com o médico, ele falou que ainda vou ter que ficar tomando as precauções durante no mínimo mais uns 10 dias ainda para frente, né? Sem tomar nada quente, nada frio. E aí tende a ir melhorando aos pouquinhos, tá bom? Ah, entendi, Bruno. Fechou então. Ainda tá com um pouco de eco. Eu acho que agora passou, né? Deixa eu ver aqui. Parece que a parte aqui tá tudo ok, tá tudo certinho. Deixa eu analisar aqui. Parece que tá tudo bacana aqui. Vamos lá. Já vou projetar aqui agora, neste momento, fazer a transição aqui pra gente começar. Prontinho. Tá aí, ó. Polias ou roldanas, né? São sinônimos. É o que a gente vai falar agora. Fechou. Fechou. É o delay, tá um delay muito grande, acaba que eu não consigo acompanhar vocês simultaneamente, né? Mas agora vai. Fechou então. Ó, vamos começar aí, né? Sem mais delongas. Essa live eu vou deixar ela salva aí. Eu não sei, tem mais no meio-dia, dá pra ficar salva aí, né? Algumas pessoas que for ver depois vai poder acompanhar de maneira tranquila. Seguinte, vai ter até desenhozinho animado aqui hoje, viu, gente, pra vocês. Vai ter até desenho animado. Vocês vão gostar. Ó, primeira coisinha importante, né? Polias ou roldanas, né? É isso aqui, ó. Alguns desenhos aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Eu vou fazer um desenho. Daqui a pouco eu vou passar um desenho animado, fica bem claro tudo. Mas aqui é importante você saber o seguinte: que roldanas, né? Ou polias são sinônimos, é o mesmo nome. Então, como é que fala? São nomes diferentes para designar a mesma coisa. E que eu quero mostrar para vocês que esse polias ou roldanas é o que faz, né? Alterar o sentido da força. Por exemplo, aqui, ó, ao invés de eu pegar um objeto e levantar ele de maneira direta para cima, fazendo uma força para cima, eu posso acoplar ele aqui a alguma polia, por exemplo, aqui, ó, e eu posso fazer a força para baixo, igual eu estou fazendo aqui, ó. Então é muito melhor, né? Muito mais vantajoso fazer uma força para baixo do que para cima. Para baixo tem a gravidade ali ajudando, para cima não tem. Para cima você está contra a gravidade. Só que quando eu tenho uma polia fixa, que a gente vai dividir em duas partes, né? A primeira é a polia fixa, e depois, daqui a pouquinho eu vou falar da polia móvel. Quando a gente tem a polia fixa, o que vai acontecer? Ó, aqui está um peso. O peso sempre aponta para baixo, gente. Tenta lembrar disso. O peso aponta para baixo. Pronto. E aqui tem um peso e aqui, ó, vai ter uma tensão. Uma tensão. Pronto. Nesse caso, se eu estivesse subindo o objeto com a velocidade constante, o peso é igual à tensão. Porque toda vez que estiver com a velocidade constante ou em repouso, eu estou só segurando, por exemplo, é igual. Então tem um peso e tem a tensão aqui, ó. Então acaba que a força que eu faço aqui na extremidade da corda, que é a força que eu estou fazendo, ó. Eu estou aplicando a força aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui uma caneta mais escura. A força que eu estou fazendo aqui, ó, é a força que está na tensão da corda. Então, se a força é igual à tensão e a tensão é igual ao peso, significa que a força que eu faço aqui é igual ao peso. Pronto. Então, na polia fixa, eu quero que você saiba o seguinte: não tem vantagem mecânica. A gente chama de vantagem mecânica. Não quer consertar, fazer o quadradinho bonitinho? Então, deixa assim, então. Então, vou começar escrevendo isso aí, essa parte que eu acho importante, ó. Não há vantagem mecânica. Então, vou deixar aqui, a polia fixa. Com ela não tem vantagem mecânica, ou seja, se eu faço uma força de 20 newtons, se tem um objeto de 20 newtons, eu vou fazer uma força de 20 newtons. Se tem uma força um peso de 100 newtons, eu vou fazer 100 newtons e vai indo. É sempre igual. Então a força que eu faço é sempre igual ao peso.
Ah, professor, então não tem muita vantagem não. O legal é que você faz a força para baixo, só isso, mas não tem vantagem mecânica. Independente de você fazer a força, né, dessa maneira, igual eu mostrei para vocês aqui, ou assim, ó, por exemplo aqui, ó, dá na mesma, tá bom? Ó, tem um peso aqui, e a força que eu faço é igual ao peso. Então, tanto faz se escolher, aqui também a força é igual ao peso. Pronto. Entendidos? Então aqui não tem vantagem mecânica, é só isso que tem que saber. E agora vamos para a polia móvel, né, ou roldana móvel. Aqui já é bem mais interessante essa parte aqui, tá bom? O que é T mesmo, prof? T significa tensão, tá bem, Alice? Então, tensão é uma força que é transmitida por meio de cabos e cordas. Então, se tem uma tensão, então se você pega um cabo e estica ele, então você tem uma tensão, entende? Então, é isso. Então, toda vez que você... Deixa eu até voltar aqui, ó. Toda vez que você tem um objeto pendurado por uma corda, tem uma tensão. E essa tensão é a que equilibra, por exemplo. Por que o objeto não está caindo? Porque a tensão não deixa. Se a corda arrebentar, não vai ter mais tensão, o objeto cai. Entendeu a ideia? Então aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu não desenhei não, mas ela vai existir aqui também, ó. Aqui tem uma tensão aqui, ó, na corda, que não deixa o peso do objeto cair. E quem que faz essa tensão acontecer, né? É a junção aqui, ó. Eu faço uma força de um lado de cá, aí tem um peso aqui, então vai ter uma tensão nessa corda aqui. Pronto. Então T é a tensão. Agora, neste caso aqui nas polias móveis, olha que legal, olha que lindo. Ó, tem um peso aqui para baixo. Aí, bom, perceba que agora eu vou fazer uma força aqui, ó. Eu vou fazer uma força na extremidade aqui, ó. Só que eu faço uma força aqui, e aqui, olha só, tem uma corda do lado de cá e uma corda do lado de cá. Então tem uma tensão do lado de cá, tem uma tensão aqui, e tem uma tensão aqui também, ó. Pronto. Então tem uma tensão aqui e outra tensão aqui. Ah, professor, verdade, tem duas tensões. Agora, olha que lindo, ó. Lembra da primeira lei de Newton? Toda vez que o objeto vem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a força vertical para baixo cancela com as forças verticais para cima. É sempre assim. Hoje eu vou repetir muito isso, fica bem claro. Então, nesse caso aqui, ó, tem um peso que é igual às duas tensões para cima, que é igual a tensão mais a tensão. Ou seja, o peso é igual a duas tensões. Em outras palavras, em cada tensão vai valer peso dividido por 2. Só que essa tensão aqui é por causa que eu estou fazendo uma força do lado de cá, tá vendo? Então a força que eu faço aqui, ó, a força é igual ao peso dividido por 2. Pronto. Então, olha só que legal. Eu faço uma força aqui e eu vou conseguir, eu vou estar fazendo só a metade do peso. Então, nesse tipo de roldanas aqui, ó, eu vou até escrever aqui agora, tem vantagem mecânica. Então, eu vou até escrever aqui, ó, a vantagem mecânica. A vantagem mecânica. E aqui o que acontece que é o seguinte, cada polia móvel, deixa eu só organizar aqui, ficou melhor. A vantagem mecânica, cada polia móvel reduz a força, pela metade. Pronto. Então aqui tem uma vantagem mecânica. Isso é muito bom, né? Chega aqui um pouquinho para cima. Tá aí. Então na polia móvel tem vantagem mecânica. E é bom saber disso. Então, gente, olha que legal, olha que simples. Se você faz uma força de, vamos supor que tem um peso aqui de 100 newtons. Então, se você fizer uma força de 50, a metade. Você tem um objeto que tem um peso de, sei lá, 200, você vai fazer 100. Ah, tem um objeto com peso de 500, você vai fazer 250. Então, a força que você faz é a metade. Isso é muito bom. Isso é uma vantagem mecânica sensacional. Correto?
Muito bem. Show de bola. Então isso aqui é o que eu tenho que... É o principal, é o grosso da aula de hoje, vai ser isso. Agora eu vou dar uma descida aqui, eu vou falar uma coisinha importante, que é o seguinte. Se a polia móvel tiver assim, ó, com essa certa inclinação, aí eu quero que você veja o seguinte, ó. Tem que ter o peso aqui para baixo. Tem o peso aqui para baixo. E aqui eu estou fazendo uma força, ó. Faço uma força aqui. Só que aqui vai ter uma tensão, ó. Vai ter uma tensão aqui e outra tensão aqui. Só que essas tensões, elas não estão, né, na vertical igual ao peso. Aqui tava, ó. Aqui, ó. Tava na vertical. Agora, aqui embaixo aqui não está na vertical. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decompor. E aí se você não lembra como é que decompõe, eu vou te dar uma moralzinha aqui agora, ó. Jogo rápido, ó. Ó. Você traça um eixo Y, você traça aqui o eixo X. Pronto. E aí, você traça aqui, ó, da tensão vindo para cá. Aqui tem uma tensão TX e aqui tem uma tensão TY. Professor, eu tenho dificuldade nisso. Tem uma aula no meu canal falando isso, tá bom? Decomposição de vetores, física sem neura. Só assistir. Pronto. Aí eu quero que você perceba o seguinte, ó. O peso agora vai ser igual. Olha só, aqui é a mesma coisa, né? Se eu decompor aqui, vai ter um TY aqui. Foi todo. Vai ter um TY aqui, ó. Aqui também vai ter um TX, né? Mesma coisa, mesmo esquema. TX, pronto. E eu quero que você veja o seguinte, ó. Tem 2 TY para cancelar com peso. Então o peso é igual a 2 TY. Só que o TY, ele é menor do que a tensão, né? Porque o TY é parte disso aqui, ó. Quando eu decompuso a tensão é grande. A tensão é grande. Então, se a tensão é maior do que o TY, significa o seguinte, que a força que eu tenho que fazer aqui, ó, é maior do que peso sobre 2. Mas de maneira geral, então acaba que essa força aqui para levantar um objeto de mesmo peso é maior. Então, se eu falar assim, ó, por exemplo, ó, chamar aqui de F1 e aqui de F2. Então, o F2 ele é maior do que o F1. O F2 é maior do que o F1. Por que o F2 é maior do que o F1? Porque o F2 ele está relacionado à tensão. O F2 é igual à tensão. Pronto. E a tensão ela é maior que o TY, que é maior do que o TY. Prontinho. Por exemplo, vou colocar valor numérico para ficar mais claro. Ó, vamos supor que o peso aqui é de 50 newtons. Então a força que eu vou fazer aqui é de 25 newtons. É metade. Pronto. Agora, se esse peso aqui é de 50 newtons, quem é igual a 50 newtons? É igual ao TY. O 25 newtons é igual ao TY. Esse aqui que é igual a 25 newtons, tá vendo? Porque isso aqui é 50, que é 25. Mas eu não faço o TY, eu faço uma força que é a tensão. E a tensão é maior do que o TY. Por exemplo, a tensão é uns 30, 35 newtons, entende? Então, se aqui é 25, vamos supor que, ó, um exemplo, aqui vai ser uns 40 newtons, por exemplo. Então, a força que eu faço é 40 newtons. Ou seja, o F2, a força que eu faço aqui, é maior do que a força que está surgindo aqui, ó. Então, ou seja, o F2 é maior do que o F1. Eu acho que agora com o número ficou mais claro, né? Essa parte é um pouco mais complexa. Para deixar mais claro ainda essa parte de polias e roldanas, eu vou mostrar um desenho, uma animação para vocês aqui que eu acho muito, muito boa. Deixa eu só ver aqui como é que está o chat. Prof, eu não entendi porque tem 2T na móvel e na fixa não tem. Você tem que analisar a quantidade de cordas que tem em cima da roldana, Alice. Dá uma analisada aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu só... Em cima do objeto, quer dizer, ó, o objeto está aqui. Imagina o objeto aqui. Tem um objeto aqui. Aqui tem um peso. E aqui tem uma corda. Vamos supor que tá presa aqui, ó, tá vendo? Então, ó, aqui só tem uma corda. Então aqui tem uma tensão. A tensão é igual ao peso. Agora, na polia móvel, quando você coloca uma polia móvel, você coloca o peso aqui, ó. E aqui tem 2 cordas, uma aqui e outra aqui, tá vendo? Então, ou seja, tem uma tensão aqui e outra tensão aqui. Enquanto aqui está o peso.
Então perceba que quando eu tenho uma polia móvel, eu tenho duas cordas, né? Então tem duas tensões. Por isso que duas tensões é igual peso. Por isso. Agora, quando eu tenho uma polia fixa, ó, olha só o peso, ó. Tá aqui, a fixa. Então o peso aqui tá a tensão, só tem uma corda aqui, ó. Agora que tem duas cordas, uma do lado de cá e outra do lado de cá. Pronto. Entendeu? Então é o seguinte, deixa eu ver aí. Aí a decomposição de vetores, Alice, aí vai ser dado para você o ângulo, sabe? Aí eu não dei o ângulo ainda, sabe? Mas eu só tava querendo mostrar mesmo assim, ó. Por exemplo, ser dado algum ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Vamos supor que aqui é 30 graus. Aí eu faço, por exemplo, TY. Aí isso aqui você pode ir lá na aulinha lá que tem no YouTube, você vai entender. TY seno de 30 vezes a tensão. Aí você consegue, vamos supor que você tem o valor do TY. Você tem um TY, aí você tem um valor de seno de 30 que é igual a meio, aí você encontra a tensão. E a tensão é a força que você está fazendo. Pronto. Entendeu? Então, é sempre dado duas coisas e você acha a terceira. Porque a força é a tensão aqui, ó, que eu estou aplicando aqui. Para ficar mais claro aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma animação para vocês. Vocês vão gostar pra caramba. Quer ver? Deixa eu deixar ela no jeito aqui. Vou passar, vai começar. Se você precisasse levantar um objeto e não tivesse nenhum mecanismo para ajudá-lo, poderia somente contar com seus músculos para fazer o trabalho. Quanto mais forte você fosse, mais fácil seria. Mas se você não fosse muito forte, teria que pensar em algo que o ajudasse. Uma corda passada por um galho ajudaria. Mas também daria problemas, como o atrito, por exemplo. Para resolver, você poderia usar uma roda com um sulco e que fosse fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar. A corda, passada por essa roda, sofre menos atrito do que quando passada por um galho. O sulco impede que a corda escape. Esse arranjo de roda e corda passando por ela chama-se roldana. Roldanas são máquinas simples que facilitam alguns trabalhos. Esta é uma roldana fixa. Ela fica no mesmo lugar enquanto é usada. Mas, como uma roldana fixa pode ajudar a levantar objetos mais facilmente? Suponha que um peso seja colocado aqui. Você aplica uma força num lugar e isso produz força em outro lugar, levantando assim a carga. A quantidade de força que você aplica é a mesma que age sobre a carga. Se a carga pesa 25 kg força, você terá que puxar com uma força igual ao peso da carga para levantá-la. Se ela pesar 50 kg força, você também terá que puxar com uma força igual a esse peso. Ou seja, a mesma intensidade de força necessária para levantar a carga sem a ajuda da roldana. Uma roldana fixa não aumenta a força. Ela ajuda a suspender objetos mudando o sentido da força, permitindo que você puxe para baixo quando quiser levantar algo. Para hastear uma bandeira, por exemplo, você não precisa subir no mastro. Colocando uma roldana fixa no topo do mastro, você hasteia a bandeira sem sair do chão. Colocando uma segunda roldana fixa na base do mastro, você pode abaixar a bandeira. Se você levanta um objeto puxando-o para cima, somente seus músculos trabalham. Mas quando você puxa para baixo, tem a ajuda do seu próprio peso. Usando o seu peso como força, você levanta objetos que pesam menos do que você. Mas não objetos que pesem mais. Mas com uma roldana,
você não tem que usar só o seu peso. Para levantar um objeto que pese 100 kg força, você pode pendurar um outro objeto chamado contrapeso no seu lado da corda. Se ele pesar 90, ele não levantará a carga, mas você só terá que compensar a diferença de 10 kg força. Roldanas fixas e contrapesos são utilizados geralmente em máquinas que levantam coisas. Elevadores, por exemplo. Os contrapesos podem ajudá-lo a suspender objetos, mas podem ser um grande problema, principalmente se forem pesados. Você precisa pendurá-los no lugar adequado antes de usá-los. Se você não tiver força suficiente, estará com o mesmo problema de antes: como levantar objetos pesados. Para realmente facilitar o trabalho, as roldanas fixas não são suficientes. É preciso um tipo diferente de roldana, uma roldana móvel. Ela recebe esse nome porque se move junto com a carga. A roldana está suspensa por este cabo com um pedaço de corda de cada lado. Cada segmento de corda suporta metade do peso. Se uma pessoa sustentar toda a carga sozinha, ela tem que fornecer toda a força necessária. Mas, supondo que duas pessoas segurem uma extremidade da corda cada uma, o peso da carga é dividido igualmente. Cada pessoa despende a metade da força necessária. Ocorre exatamente o mesmo se você amarrar uma extremidade da corda em algo que não se move. Você levantará a carga aplicando uma força equivalente à metade do peso desta. A extremidade presa suporta a outra metade. Quando você puxa sua extremidade, a corda desliza pela roldana, levantando a carga. Então, quando você aplica uma força aqui, a roldana levanta com o dobro da força aplicada aqui. Com 10 kg força, você levanta uma carga de 20 kg força, incluindo, é claro, o peso da roldana móvel. Com 25 kg força, você pode levantar 50. E com 50, 100. Mas, com máquinas, você jamais ganha alguma coisa sem dar algo em troca. Para obter um aumento de força, você tem que exercê-la por uma distância maior. Para suspender uma carga 1 metro, é preciso exercer uma força por uma distância de 2 metros. Para suspender 2 metros, é preciso exercer uma força por uma distância de 4 metros. Sempre o dobro. Quando a roldana móvel é suspensa por 2 segmentos de corda, é preciso exercer força por uma distância 2 vezes maior do que a distância que a carga deve percorrer. Em troca, a roldana levanta a carga com o dobro da força aplicada. Um dos problemas com as roldanas móveis é que você tem que exercer sua força para cima, o que é difícil com cargas muito pesadas. É necessário algo que lhe permita mudar o sentido da força aplicada. Uma roldana fixa faz isto. Suponha que você combine uma roldana fixa e uma móvel, obtendo assim a vantagem que ambas oferecem. A roldana móvel dobra a força, enquanto a roldana fixa permite que você exerça sua força para baixo. Aqui está, finalmente, uma máquina simples que realmente facilita a tarefa de levantar objetos. Com essa combinação de roldanas, você pode levantar uma carga equivalente ao dobro do seu próprio peso. Para comparar combinações diferentes de roldanas, usamos o conceito de vantagem mecânica. Uma combinação de roldanas que dobra a força aplicada tem uma vantagem mecânica equivalente a 2. Para encontrar a vantagem mecânica de qualquer combinação de roldanas, conte os segmentos de corda que suportam a roldana móvel. Aqui, 2. Não importa onde essa extremidade da corda esteja presa. Por conveniência, você poderia prendê-la aqui. A vantagem mecânica ainda seria a mesma, pois o número de segmentos de corda que suporta a roldana móvel ainda é o mesmo: 2. E por que a vantagem mecânica não é 3? Não existem 3 segmentos de corda? Você não conta este aqui. Só conta os segmentos que suportam diretamente a roldana móvel. Uma vantagem mecânica igual a 2 ajuda um pouco, mas para levantar cargas muito pesadas é preciso mais força.
E não é ficando mais musculoso que você consegue. É usando combinações de roldanas com o maior número possível de segmentos de corda. Se você adicionar outra roldana fixa e colocar a corda desta maneira, 3 segmentos de corda segurarão a roldana móvel. A vantagem mecânica então passará a ser 3. Se você retomar essa associação e acrescentar outra combinação como nós fizemos aqui, você terá 2 roldanas móveis e 2 roldanas fixas. Pendure a carga nas 2 roldanas móveis. Quantos segmentos de corda seguram as roldanas móveis? 4. Então 4 é a vantagem mecânica. Mas por que essa associação dá uma vantagem mecânica de 4? Como isso funciona? Imagine que você e outras 3 pessoas estão segurando cada uma um segmento de corda. É claro que cada uma suportará 1/4 do peso da carga. Se ela pesar 80 kg força, cada pessoa sustentará 20 kg força. Não importa quem segure os segmentos. Se você amarrar essa extremidade aqui e unir essas outras 2 em uma roldana fixa, cada segmento ainda estará sustentando 20 kg força e você estará ainda puxando com uma força de 20 kg força. Uma vez que a corda desliza através das roldanas, quando você puxa com uma força de 20 kg força, você consegue levantar uma carga de 80. Esse sistema de roldanas multiplica a força por 4, então a vantagem mecânica é 4. Para facilitar ainda mais o trabalho, você pode adicionar uma outra roldana fixa, de modo que você ainda aplique uma força de 20 kg força, mas agora puxando para baixo. As roldanas móveis ainda são sustentadas pelo mesmo número de segmentos de corda. Portanto, a vantagem mecânica continua igual. O sistema de roldanas ainda multiplica a força por 4. Mas em troca, você tem que exercer sua força por uma distância 4 vezes maior do que a percorrida pela carga. Você oferece distância em troca de força. Suponha que você combine essas roldanas de modo mais compacto, colocando essas 2 roldanas mais próximas uma da outra no mesmo eixo. Faça o mesmo com as outras 2. As roldanas funcionarão da mesma maneira e a vantagem mecânica ainda será equivalente a 4. Esse mecanismo é chamado associação. Esta é outra associação. O sistema todo se compõe de roldanas fixas, móveis e cordas. Quanto mais roldanas e segmentos de corda você tiver num dispositivo como esse, maior será a vantagem mecânica e mais pesada a carga que você pode levantar. Roldanas são máquinas simples usadas em diferentes combinações, ajudando-o na realização de um trabalho. Mas em qualquer combinação, ou você muda o sentido da força com uma ou mais roldanas fixas, ou troca a distância para obter força. Assim, com a ajuda de associações de roldanas, fica mais fácil levantar objetos. Ao agrupar polias, né, montamos 2 equipamentos muito utilizados na construção civil. Um deles é a talha exponencial, que é esse aqui, e o outro é o moitão. Eu vou te mostrar como é que funciona ele aqui então. Aí eu mando o desenho, a imagem para vocês depois. Ó, primeira coisa, vamos identificar quem que é polia móvel e quem que é polia fixa. Vocês concordam que isso aqui é uma polia móvel? Ó, por quê? Eu vou fazer uma força aqui. Vou fazer uma força aqui, ó. E ao fazer uma força aqui, esse objeto aqui começa a subir. Ele começa a subir. E aí, o que vai rolar? Ó, olha só. Isso aqui vai subindo, aqui vai subindo. Então, essa aqui é polia móvel, essa aqui é polia móvel, tá vendo? Já essa aqui é fixa. Olha ela aqui fixa no teto. Então, isso aqui é uma polia móvel, isso aqui é uma polia móvel. E lembra que cada polia móvel divide o peso pela metade? Então, vamos supor que eu tenho aqui um peso de 400 newtons. Aí, olha só como é que funciona esse tipo de questão. Olha só como é que você já aprendeu. Ó. Tem uma corda do lado de cá e uma corda do lado de cá. Pronto. Então, se aqui é 400, cada aqui vai ficar com a metade. Cada corda vai ficar com a metade. 200 newtons, 200 newtons. Pronto.
Então significa que nessa corda aqui, ó, tem 200 newtons. Porque é o seguinte, quando se encontra a tensão numa corda, em qualquer ponto da corda ela é igual a 200. Então, em qualquer ponto aqui, ó, 200, 200, 200, 200, 200, 200, tudo é 200. Só que aqui tem uma outra polia móvel. Então, aqui vai dividir novamente pela metade. Aqui vai ser metade, aqui vai ser metade. Então, aqui é 100 newtons e aqui é 100 newtons. Pronto. E agora eu chego na força que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma força aqui de 100 newtons. Pronto. Então, é assim que funciona uma talha exponencial. Uma talha exponencial serve para quê? Serve para para facilitar nosso trabalho. E aí você faz uma força, olha só que legal, estou fazendo uma força de 100 newtons e levantando um objeto de 400. Muito bom isso, né? Muito vantajoso, tá bom? Então é só você olhar as móveis e cada móvel vai reduzindo pela metade. Vamos supor que tivesse outra móvel, aí seria aqui, ó, 50 e 50, e vai indo, vai diminuindo pela metade. Pronto, só isso. Agora, o outro é esse aqui, ó, que é o moitão. O moitão é um pouco diferente. Diminuir um pouquinho aqui, pronto. Como é que funciona o moitão? O moitão é o seguinte. Vamos supor que tem um peso aqui, vou inventar um outro valor de peso. Um peso de, sei lá, 200 newtons. Eu vou fazer uma força aqui, ó, para levantar o objeto. Qual que é a força que eu faço aqui? Bora descobrir? Aqui é relativamente simples. Deixa eu dar uma olhada no chat. Por que o peso da corda aplicada? Ana Clara perguntou o seguinte: poderia explicar por que o peso e a força aplicada na corda, tendo o mesmo valor em modo, não ficam em equilíbrio? Está em equilíbrio sim, Ana Clara. Está em equilíbrio. Tá bom? Tá tudo em equilíbrio. Aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Está em equilíbrio. Então, portanto, que ou você vai, eu estou só segurando aqui, tá bom? Ou se eu estou subindo com velocidade constante. Por inércia, o objeto está subindo. Tá bom? Por inércia. Eu não estou aplicando uma força maior, não. Então, tem equilíbrio. Não sei se, acho que foi isso, né? Pergunta? Belezinha? Então, vamos lá. Ó. Fazer essa questão aqui. Ó, aqui é 200 newtons. O que eu faço para descobrir a força que eu vou fazer aqui? A gente vai contar quantas cordas que tem aqui, ó, segurando esse peso. Perceba que tem, ó, tem uma aqui, tem uma tensão aqui, tem uma outra de cá. Aí é só contar, viu, gente? Eu tô contando como é que faz. Ó, tem uma outra aqui, tá vendo, ó? Tem uma aqui. E tem uma outra aqui, ó. Então perceba que, aí bom, agora essa aqui é a mesma, ó. E aqui é onde eu vou estar fazendo a força, tá vendo? Então perceba que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 tensões. Eu tenho 4 tensões para cancelar com o peso. Então eu tenho 4 tensões para cancelar com o peso que é igual a 200. Então cada tensão vale 50 newtons. Se cada tensão vale 50 newtons, aí eu faço a minha força é numa única corda, então a força é igual a 50 newtons. Pronto. Então aqui, ó, você vai olhando, cada polia móvel na talha exponencial se divide por 2. E no moitão, que é esse aqui, você vai contar quantas cordas que tem para cima. E aí a quantidade de cordas que tem para cima é o peso para baixo. Pronto, é isso. Entendidos? Gente, infelizmente eu vou precisar de encerrar essa live porque eu tenho que dar uma aula agora, daqui 4 minutinhos. Então eu vou ter que encerrar essa live aqui para entrar em sala de aula. Tentei fazer essa live aí com vocês explicando polias e roldanas. Lembrando, né, que ontem nós lançamos, né, vai deixar até amanhã, as inscrições para o Intensivão 5 em 1. Né? Isso aqui, gente, é uma pontinha do iceberg do que tem dentro dos aulões, entende? Então, dentro dos aulões eu vou falar tudo de eletrodinâmica, tudo de ondas. Então, é uma coisa muito, muito mais rica. E aí a gente atendemos mesmo alguns pedidos aí de alguns alunos, né, que não conseguiu, falou que estava um pouco fora do orçamento, a questão da plataforma, e que o objetivo era o Enem desse ano. Então, diante disso, a gente resolveu, né,
criar esse intensivão 5 em 1 e que ainda conta com 12 horas de revisão final. Essas 12 horas de revisão final é incrível. A gente vai revisar tudo: ótica, termologia, eletricidade, mecânica. Então é uma coisa para a pessoa ir muito bem preparada lá no dia do Enem, tá bom? A Alice perguntou aí, a quantidade de cordas para cima é igual ao que mesmo? É igual ao peso para baixo, é igual ao objeto para baixo, tá bom? O peso do objeto para baixo. Você está vendo aí, tá vendo? Ó? Tem 4 cordas segurando um peso. Se tivesse 5 cordas segurando um peso, então era o peso dividido por 5. Se tivesse 10 cordas segurando o peso, seria o peso dividido por 10. Certinho? Então é isso então. Se tiver algum interessado aí na revisão 5 em 1, né? Tá no preço super promocional aí, muito bom mesmo. E é muitas horas de aula, você não fica de cara com a quantidade de horas de aula. As aulas já começam segunda-feira, de 2 às 18. Né? É cabuloso aqui. Tem acesso a material, às aulas gravadas, aos aulões gravados, beleza? Só mandar uma mensagem aí. Então valeu os meninos, obrigado aí pela participação e até a próxima.